Paz do Senhor, eu me chamo Jadson, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos estudando o terceiro trimestre da classe de adultos com o tema da revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição de número 9. Uma visão bíblica do corpo. Texto áureo, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13, parte B. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Como de costume, eu não estarei lendo para que não fique muito grande o vídeo, mas você que está acompanhando, leia para que venha entender a mensagem. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é ensinar a criação do ser humano. O segundo ponto é expor a visão bíblica do corpo. E o terceiro ponto é contrapor a visão secular do corpo. Introdução. Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. 1 Coríntios 6:20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1:15. Contudo, os conceitos seculares propagam uma forma de vida independente dos conceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Ponto 1. A criação da raça humana. A origem da raça humana. Subtópico 1. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Nossa declaração de fé ensina que o Deus Trino criou todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira específica os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Mateus 28, versículo 19, Marcos 12, 29. A Teologia Sistemática Pentecostal, de 2008, corrobora que a raça humana teve a sua origem em Deus. Através de Adão, o primeiro homem, Adão foi feito em alma vivente. 1 Coríntios 15, 45. De um só vez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17, 26. O ser humano não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. O homem recebeu diretamente de Deus o sopro de vida em suas narinas. Gênesis 2:7. Portanto, não há nas Escrituras Sagradas nada que apoie o darwinismo e as suas várias interpretações inverídicas. O homem e os animais surgiram na terra da mesma forma como eles são hoje. Salienta-se que temos 2 narrativas a respeito da criação da humanidade no livro de Gênesis. Ressalta-se que não existe contradição entre elas. Ao contrário, uma passagem complementa a outra. Dessa forma, a primeira narrativa declara, resumidamente, a intenção de Deus em criar sua obra-prima, os seres humanos, e o propósito dele em governar as demais criaturas. Gênesis 1, 27. Logo, o bíblico autografa em detalhes a criação do homem. Gênesis 2, 7. E da mulher. Gênesis 2, 21, 22. Nessa compreensão, ratifica-se que Adão foi o primeiro homem a ser criado. Gênesis 2, 15, 19 e 20. A primeira mulher, Eva, foi formada do corpo de Adão.
Gênesis 2, 22. Gênesis 3, 20. O homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2, 7. O uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também é genérico, significando homens e humanidade. Salmo 73, 5, Isaías 31, 3. Assim, homens e mulheres são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Gênesis 2, 7. O Senhor não fez isso com animais. O sopro dele foi a outorga do Espírito. E isso distingue a humanidade dos demais seres criados. A constituição do ser humano. Elinaldo Renovado reitera que Deus fez todas as coisas do nada. E no caso do ser humano, tomando a matéria inanimada do pó da terra ou das substâncias químicas existentes na argila, pelo seu poder, faz o homem, com a sua extraordinária complexidade espiritual, mental, moral e biológica. E assim o fez composto de espírito, alma e corpo. Ezequias Soares corrobora que a sua natureza consiste numa parte externa, o corpo ou a carne. Gênesis 6, 3, Salmo 78, 39. Chamada homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta do espírito e da alma. 2 Coríntios 4,16, 1 Tessalonicenses 5,23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias, espírito, alma e corpo. Hebreus 4,12. A parte exterior do ser humano veremos de modo específico a seguir, no ponto 2 deste capítulo, com o subtítulo O Corpo Humano na Bíblia. Quanto à parte interior, nossa declaração de fé leciona que praticamente tudo o que a Bíblia diz a respeito da alma fala também do espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. Eclesiastes 12, 7, Apocalipse 6, 9. Às vezes, o ser humano é tido como corpo e alma, Mateus 10, 28, e outras vezes corpo e espírito, Tiago 2, 26. Deus é revelado como espírito, João 4, 24, e alma, Isaías 42, 1. Essa interligação, às vezes, confunde os termos alma e espírito, Lucas 1, 46, 47. Entretanto, eles são distintos entre si. O Espírito Santo opera por meio do espírito humano, Romanos 8, 16. Mas isso nunca se diz com respeito à alma humana. A Bíblia fala sobre o homem perder a sua alma, Mateus 16, 26. Essa linguagem, todavia, nunca é usada a respeito do espírito. A alma e o espírito são substâncias espirituais, incorpóreas e invisíveis. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inexploráveis. São os dois lados da substância não física do ser humano, o homem interior. Efésios 3, 16. Atividade. A tricotomia honra as escrituras e harmoniza-se com elas, pois, de acordo com a Bíblia, o homem tem uma constituição tríplice. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que o Espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. A alma é definida pelos aspectos da mente, das emoções e da vontade. O corpo é a parte que volta ao pó, e que no caso dos salvos será transformado no dia da ressurreição. 1 Coríntios 15, 42. Subtópico 3. Queda e restauração humana.
A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, 23. Essa verdade assinala que todos somos pessoas decaídas, e isso inclui a nossa mente, a nossa vontade e o nosso corpo. Mas esse fato não sinaliza que todos os seres humanos sejam potencial e extremamente maus, e sim que todos os seres humanos não são tão bons quanto precisariam ser. Acontece pelo fato de a corrupção do gênero humano atingir o homem em toda a sua composição, espírito, alma e corpo. Romanos 2, 9. Romanos 8, 10. 2 Coríntios 7, 1. Nesse aspecto, Timóteo Union arrasou que, embora constituído de 3 substâncias, aquilo que afeta um elemento do ser humano afeta a pessoa inteira. O que toca numa parte afeta a totalidade. Nessa perspectiva, o interior do homem não pode estar à parte do seu exterior. A vida espiritual não pode estar desassociada do corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não obstante, a natureza humana, por si própria, é incapaz de viver esse padrão de santidade exigido por Deus. Desse modo, o homem não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. João 6,44. O ser humano não possui fé salvadora em si mesmo, nem no poder do seu livre-arbítrio. Assim sendo, neste estado caído, o livre-arbítrio do homem para o que é bom não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido e enfraquecido. Ele também está aprisionado, destruído e perdido. Apesar de tudo, a imagem de Deus do homem não foi aniquilada. Gênesis 9:6. Foi, no entanto, desfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. Efésios 2:10. Não obstante, com a vida escondida em Cristo, Colossenses 3:3, uma conduta irrepreensível é requerida ao cristão, tanto ao espírito como na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Significa que a santificação deve atingir parte material e imaterial do homem. A santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado, semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Contudo, em nossa trajetória cristã, continuamos sendo santificados, mas nunca chegaremos à santificação total até chegarmos ao Senhor. Quer dizer que somente no fim, no processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será finalmente restaurada. 1 Coríntios 15:45. Ponto 2. A visão bíblica do corpo. Subtópico 1. Parte exterior do homem. No Antigo Testamento, a palavra hebraica nepesh é traduzida como corpo 4 vezes. Contudo, a sua tradução mais comum é alma 428 vezes e vida 119 vezes. Talvez a palavra passar, carne, seja a que mais se aproxima da distinção entre corpo e espírito. No Novo Testamento, o termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus 10:28, 1 Coríntios 15:38. A palavra carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior. Lucas 29:39, Atos 2:31. Ambos indicam a parte visível e material da natureza humana. Nossa declaração de fé traz a seguinte definição: o corpo é o invólucro do espírito e da alma. Gênesis 35:18. Daniel 7:15. É a parte física, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é carne como criatura perecível, porque toda carne é como Eva. 1 Pedro 1:24. Rejeitamos a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou
de ser inerentemente mau e insignificante, pois ele é templo do Espírito Santo e templo de Deus. Toda vez que o Espírito Santo habita em nós, 1 Coríntios 3, 16, 17 e capítulo 6, versículo 19. O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. 1 Coríntios 15, 42. Mie Pealmen descreve o corpo como 3 características. Primeiro, casa ou tabernáculo. 2 Coríntios 5, 1. É a tenda da qual a alma do homem, qual peregrina, mora durante sua viagem no tempo para a eternidade. A morte, desarma-se a barraca e a alma parte. Segundo, invólucro, Daniel 7,15. O corpo é a bainha da alma. A morte é o desembainhar da espada. O templo é um lugar consagrado para a presença de Deus. Um lugar onde a presença de Deus é localizada. Quando Deus entra em relação espiritual com uma pessoa, e como dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Esses conceitos não reduzem o corpo humano a um simples tabernáculo, e nem tampouco o corpo é coisificado, como argumentam alguns. Rejeitam-se que o credo oficial das Assembleias de Deus rejeita a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Quando a Escritura descreve a carne, corpo, em sentido negativo, a minha carne não habita em bem algum. Romanos 7,18. Esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente do corpo físico. Reitera-se que o corpo dos salvos será transformado no dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. Subtópico 2. O Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6, 13b. Não por acaso, Paulo enfatiza que as obras da carne manifestam-se com a pujança na área sexual, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5,19. Deus, porém, planejou o corpo humano para ser dedicado a ele, e não à imoralidade sexual. O corpo é para Deus, está destinado à ressurreição e será transformado na vinda do Senhor. 1 Coríntios 6,14. O corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido e não em depravação sexual. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios 6,17. A passagem sinaliza que é inconcebível alguém em uma união tão próxima com Cristo viver ao mesmo tempo unido à luxúria e à licenciosidade. O comentário de aplicação pessoal avalia que Paulo queria que os seus leitores enxergassem a perversão que seria usar o corpo dado por Deus para cometer o pecado sexual com uma prostituta, talvez até uma prostituta do templo pagão, o que tornaria o pecado sexual uma forma de idolatria. Estes pecados não são meramente físicos, eles têm um forte efeito sobre a vida espiritual da pessoa que os comete. Eles são profundamente emocionais e até místicos. No caso da união criada entre os parceiros sexuais, as consequências de tais pecados são profundas. Nessa compreensão, aquele que comete o pecado da imoralidade sexual junta-se ou una-se em conjunção carnal com um parceiro ou parceira que não seja o seu cônjuge. 1 Coríntios 6,16. Em contraste, o cristão que está unido ao Senhor é a união com Cristo, seu feito principal do seu espírito pela fé. 1 Coríntios 6,17. A dádiva e o prazer da relação sexual possuem a aprovação divina
somente na união matrimonial. Gênesis 2:24. Nesse sentido, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:18 literalmente significa proibido de práticas imorais. Romanos 6:13, versículo 19. 1 Coríntios 6:15-16. O texto bíblico enfatiza que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6:15, Romanos 12:4-16. Assim, o pecado sexual torna-se uma violação contra o próprio corpo, que pertence a Cristo. 1 Coríntios 6:18. Nesse dia passão, Paulo ratifica o que já havia ensinado, isso é, que os cristãos tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16, capítulo 6, versículo 19 e Efésios 2:22. Assim sendo, o apóstolo reitera que o corpo não nos pertence, mas pertence a Deus. Não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6:19. Isso porque um resgate de alto preço foi pago por Cristo. 1 Coríntios 6:20, capítulo 7, versículo 23. 1 Pedro 1:18 e 19. Desse modo, o corpo deve ser santo e usado para glorificar Deus. 1 Coríntios 6:20. Por consequente, o corpo usado como santuário nunca deve ser profanado ou habitado por impureza alguma. Subtópico 3. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Hebreus 2:14-15. O império da morte, sob o comando de Satanás, relaciona-se ao seu nefasto estratagema de introduzir o pecado no mundo, uma vez que o pecado reinou pela morte, Romanos 5:21, e a morte provém do pecado, Tiago 1:15. Não obstante, a vitória de nosso Salvador Jesus Cristo aboliu a morte e garantiu nossa ressurreição. No entanto, apesar de o diabo e da morte terem sido derrotados por Cristo na obra da cruz, João 10:10, 1 João 3:8, tanto o diabo como a morte permanecem atuando na humanidade, Romanos 6:12, 2 Coríntios 4:4, 1 Pedro 5:8. Os efeitos totais da vitória de Cristo serão plenamente percebidos por ocasião do retorno do Senhor, quando os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade. Então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 52 e 54. Não obstante, há um estado intermediário entre morte e a ressurreição do corpo, onde o imaterial, espírito e alma subsiste de modo consciente e onde o corpo volta ao pó da terra. Lucas 9, 28, 31 e capítulo 16, versículo 22 ao 31. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Por isso, a derradeira etapa de nossa salvação é a glorificação. Romanos 8, 30. Nela estão inclusas a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Romanos 8, 23, Filipenses 3, 21. O comentário bíblico pentecostal leciona que a mudança que acontece é mais do que uma reanimação ou ressurreição de um corpo morto. É a transformação pela qual o corpo é ressuscitado em incorrupção, isto é, não é mais sujeito à morte, à deterioração. Paulo estaria então exortando os crentes a se amoldarem à imagem de Cristo, aconselhando-os a se prepararem para o futuro conforme a completa. A imagem de Cristo, porém, não pode ser alcançada nessa vida. Acontecerá na parousia. O apóstolo João disse que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3:2. A salvação, portanto, começa com um ato jurídico, justificação. Prossegue em processo vitalício de afastar-se do pecado. Santificação e culmina com o nosso corpo transformado num corpo incorruptível e imortal. Glorificação ratifica-se
que a glorificação ocorrerá quando o Senhor Jesus voltar. 1 Tessalonicenses 4, 13, 17. Na ressurreição, a parte material será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios 15, 42, 44, versículos 52 a 54. Assim a morte é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, 26. Ponto 3. A visão secular do corpo. Subtópico 1. Hedonismo e narcisismo. O hedonismo alega que o objetivo da vida é a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento. Essa mentalidade foi desenvolvida por Arístipo de Cirene, fundador da escola cirenaica. Na ética hedonista cirenaica cabem todos os excessos, visto que o fim da ação proposta é todo e qualquer prazer que resulta das sensações. Nesse aspecto, tudo é permitido, tais como a prática da imoralidade e dos vícios em geral. O narcisismo reflete o mito grego de Narciso. Relata a mitologia que um dia, ao debruçar-se sobre um lago, Narciso viu o seu próprio rosto refletido na água, sem saber que o reflexo era do seu próprio rosto. Ele imediatamente se apaixonou pela imagem. Narciso ficou naquele lugar hipnotizado dias e dias, sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. Assim, acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido, voltado para as águas. Esse foi o castigo de Narciso, cujo destino foi amar a si próprio. Desse modo, narcisismo é a alusão à pessoa que tem amor excessivo por si mesma, extremamente vaidosa e egocêntrica. A tal conduta prima pela autoexaltação e sentimento de superioridade. No contexto dessa abordagem, refere-se ao indivíduo que persegue incessantemente o corpo ideal por meio da boa estética e qualquer custo, e que se porta com ostentação em busca da autorrealização de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios 6,12 indica que os crentes não devem cometer certos atos para que não estejam escravizados àquilo que não convém. Zelar, cuidar e manter o corpo saudável são formas de glorificar a Deus. Efésios 5:29. Contudo, na busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo, que juntos resultam no culto ao corpo, são incutidos na sociedade como modelos de bem-estar. Subtópico 2. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Gênesis 1, 27, 28. Não se trata, portanto, de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para propiciar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos 1, 26, 27 e Hebreus 13, 4. Todavia, em nossos dias, tem-se percebido o abuso da grande mídia em veicular e induzir cada vez mais a erotização e a libertinagem. A sensualidade do corpo humano é explorada nos filmes, novelas, arte, músicas e leituras, dentre outros meios. O objetivo é de sedução e estímulo da sexualidade e das suas práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, a conduta sexual desregrada e imoral prolifera assustadoramente. 1 Coríntios 6,10. Os desafios de nosso tempo são cada vez mais maiores. O casamento e o divórcio estão banalizados e deturpados. Mateus 19, 7 e 8. Muitos estão chafurdados no pecado de adultério e escravizados pela pornografia. Mateus 5, 28, 19 e 19. Na sociedade depravada, o sexo grupal e o swing, troca de casais, são praticados e estimulados. O vocábulo é permeado de palavras de lascívia e expressões maliciosas. Coríntios 3:8. As crianças estão sendo submetidas
a erotização precoce no ambiente escolar por meio da imposição da ideologia de gênero. Diante disso, Paulo adverte aos cristãos para que fujam da imoralidade sexual, 1 Coríntios 6,18, e orienta o crente salvo dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, 1 Coríntios 6,12. E isso significa que todas as coisas estão em nosso poder, mas não podemos ser colocados sob o poder de nenhuma delas. Assim, devemos estar alerta quanto aos desejos que podem ter domínio sobre nós. Subtópico 3. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Gênesis 2, 16, 17. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e autogovernar-se. Sim, somos livres, porém qualquer ato nosso será alvo do juízo divino. Eclesiastes 12, 14. O comentário Beacon discorre sobre Deus é um Deus santo e ele está preocupado com a santidade ética dos homens. Ele vai trazer a juízo toda a obra, até mesmo tudo o que está encoberto. Cada ato e cada pensamento do homem, tudo vai ser julgado, tendo como base se foi bom ou mal. A igreja em Corinto estava fazendo mau uso da sua liberdade em Cristo. Alguns dos seus membros colocaram-se acima das limitações morais e sentiam-se no direito de fazer o que quisessem, como seu próprio corpo. 1 Coríntios 5, 1, 6 e versículo 13. O apóstolo já havia tratado nesse problema da igreja na Galácia. Porque nós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5,13. Nos seus ensinos, Paulo orienta-os a controlar os apetites carnais. 2 Coríntios 7,1. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que o homem deve usufruir de liberdade incondicional para descobrir o sentido da vida. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, os seus adeptos atuam como corpo na legalização do aborto, prostituição, drogas, suicídio, assistido, entre outros. Contrário a essa falsa ideia de liberdade, a palavra de Deus assevera que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Comentário bíblico. Moody arrasou que indulgência em um hábito que se apossa de alguém não é liberdade, mas escravidão. Flash Harrington assegura que aquele que exercita a liberdade desenfreada torna-se realmente um escravo dessa liberdade, que não é outra coisa senão libertinagem. Chegamos à nossa conclusão. Criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nessa concepção, não podemos pecar como um corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios 6, 15 e 17. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Na vida de Cristo, o corpo do santo será glorificado. 1 Coríntios 15, 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima.